A última intervenção antes do debate, portanto agradecia que quem quisesse começar logo após esta intervenção a participar, que comunique ali com a Fátima Henriques e ela tomará a marca. Pedro Mourão nasceu em Torrado, licenciado em Direito e diplomado em Administração, juiz de Direito desde 1984, juiz desembargador desde 2005. É atualmente inspetor judicial e presidente da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. Foi juiz secretário do Conselho Superior de Magistratura, diretor-geral da Administração da Justiça, presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça e dirigente nacional da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Pedro Mourão. Cumprimento os organizadores, os meus e grupos pares do bloco e todos os presentes neste salão privado calorosamente. Agradeço o honroso convite, aqui como cidadão, não poderia deixar de aceitar pelo magnífico e atual desafio que nos é lançado. O tempo, no entanto, só me permite lançar alguns tópicos, pequenos contributos para a reflexão e debate. Recuando na história que esta cidade faz parte muito grande e onde, por sinal, há mais de 50 anos fiz a minha instrução primária, poderíamos interrogar-nos desde logo com o povo que recebeu o poder dos militares que fizeram o 25 de Abril, se é esta de facto a democracia que queríamos para o nosso país. Seguramente que a resposta maioritária não será propriamente de satisfação. Com efeito, verificamos que ao longo dos últimos 40 anos a sociedade de maneira geral foi estando maniatada por interesses económicos e financeiros que vão determinando as opções políticas em cada momento. Foi-se enraizando o poder dos partidos, por vezes liderado por políticos cativantes e envolventes, mas mais vocacionados para a contabilidade do voto, demonstrando uma impreparação para a política no seu verdadeiro sentido, ou seja, com uma atividade desinteressada na gestão do interesse público. Os interesses pessoais dos partidos e do seu financiamento, dos lobbies, acabaram por se sobrepondo ao interesse comum. Muitas das vezes nos interrogamos sobre determinadas opções políticas porque se afiguram ininteligíveis, uma vez que se não vislumbra uma resposta plausível para a questão visada. A estas perguntas não há resposta, ou quando existe, fica-se naturalmente com um sabor a pouco, se não mesmo desconfiado. Depois deste introito, vem a grande interrogação que é de saber se nesta sociedade vivemos ou não com déficit democrático. Esta questão tem toda a pertinência, porque de facto tem-se a sensação que efetivamente estamos numa sociedade com déficit democrático. É bom da verdade, sempre se poderá dizer que mesmo nas democracias diretas, onde por exemplo as grandes decisões, como as denominadas defraturantes, são tomadas por referendo, haverá sempre uma margem de déficit democrático naturalmente mais pequena. O déficit democrático é, pois, uma realidade em qualquer sociedade, por mais apurada que seja no seu conteúdo participativo do cidadão. Podemos analisar este déficit em duas vertentes, desde logo a individual. Pois é verdade, o déficit democrático começa desde logo em nós próprios. Integramos uma sociedade em que cada um, e de uma maneira geral, padece de determinada intolerância política, o que não deixa de ser uma conduta integrante do conceito de déficit democrático. Fomos construindo as nossas ideias, a nossa ideologia, as nossas convicções, que se tornaram certezas. E no debate demonstramos inflexibilidades e ausência de democraticidade, porque desde logo, e de forma mais ou menos consciente, estamos surdos para o diálogo, não abrimos espaço não só para questionar os nossos dogmas, mas também para saber ouvir opiniões diferentes. Neste patamar do déficit democrático individual, ainda podemos equacionar um bem mais gravoso, porventura decorrente de uma historicamente recente herança de Mordaza. É o medo. O cidadão ainda tem medo. Medo de falar, medo de expor as suas ideias e convicções, medo do debate, medo do medo. O medo continua instalado. O governante tem medo da verdade porque tem medo dos médicos e da justiça, porque lhe podem tirar os votos. O deputado tem medo de votar em consciência porque pode ser ostracizado pela sua bancada parlamentar. O empresário tem medo de afrontar
porque lhe podem cortar o subsídio à sua empresa. O empregado tem medo de retorquir porque pode ser despedido. O jornalista autocensura-se quando está a produzir informação para não colocar em risco o seu emprego. O militante do partido tem medo de criticar porque pode ser excluído da lista eleitoral. O cidadão, que afinal também não participa em colóquios como este, com medo de ser rotulado com nefastas consequências de mesquinhas vinganças, e assim sucessivamente. Aparentemente, contrariando o medo, que não o respeito, que os políticos têm nos tribunais, alguns têm afirmado publicamente, transcrevendo ipsis verbis o que o escreveu. Aqueles que são responsáveis pelo resvalar da despesa têm de ser civil e criminalmente responsáveis pelos seus atos. Vejam bem o que seria então de ex-governantes a desfilarem pelas salas de audiência para serem julgados, principalmente os que agora estão de fora e por aí falam de capta. Se tivéssemos uma norma nesse sentido, teríamos pelo menos a virtualidade de, em caso de condenação, os réus não voltarem a cometer o mesmo delito. Claro que estamos no campo das hipóteses meramente académicas, porque senão poderia ser considerado um tiro no pé. Só que estamos a esquecer um pequeno detalhe. É que são os próprios que fazem estas afirmações que também são os autores das leis. E aqui, como tudo na vida, o busilis está nos detalhes. A par deste déficit democrático individual, encontramos o déficit coletivo de natureza institucional. Do lado oposto à democracia direta, sabemos que o expoente máximo do déficit democrático encontra-se no totalitarismo e nas ditaduras. Portugal de hoje não se enquadra em qualquer um desses sistemas. Vivemos formalmente numa democracia. O exemplo mais flagrante da existência do déficit numa democracia é a ausência de um sistema eletivo direto. Em Portugal, os órgãos políticos soberanos são eleitos diretamente pelo voto dos cidadãos. Portanto, o sentimento de déficit democrático não poderá formalmente ser imputado à nossa democracia representativa. Poder-se-ia concluir que, afinal, não existe déficit democrático. Todavia, a experiência de quase 40 anos de democracia mostra-nos que não é bem assim. O déficit democrático não existe formalmente, mas existe de facto. Vejamos exemplificando. Ao lermos o preâmbulo de uma qualquer lei, está lá escrito que foram auscultadas todas as instituições relacionadas com a área em que se legisla. Falo, por exemplo, da área da justiça, que é aquela que melhor conheço. Qualquer preâmbulo de um diploma desta área refere que foram ouvidos o Conselho Superior da Magistratura, a Procuradoria-Geral da República, os sindicatos dos juízes, procuradores, oficiais de justiça, polícia judiciária, guardas prisionais e por aí fora. É fixado um prazo para que aquelas instituições se pronunciem. Se verifica-se é que o prazo dado é, por norma, manifestamente insuficiente, o que naturalmente inviabiliza a apresentação de um parecer sério. Tanto mais grave quando se trata de projetos de diplomas estruturais, como, por exemplo, a reforma da organização judiciária. Esta conduta é própria de uma democracia que poderemos rotular de musculada, sendo mais indicador do déficit democrático. Só se entende que tal assim seja por não haver, de facto, a vontade de acolher o que quer que seja daquelas auscultações. Eu diria mais, porventura até pode existir vontade, só que essa vontade não é séria. Comprovando isto, estará a verificar que os pareceres que aquelas instituições acabam por enviar, sabe-se lá como, não têm qualquer acolhimento nas respectivas leis publicadas. Esta, sim, é de facto uma atitude que se enquadra no tal sentido de déficit democrático. Todos conhecemos exemplos de comportamentos que de facto transpiram déficit democrático. Por exemplo, por que razão um grupo de cidadãos, como se passa nas eleições autárquicas, não se pode apresentar a eleições legislativas à área reservada aos partidos políticos? Não será isto também uma manifestação de déficit democrático? O cidadão deve, pelo menos, poder estar em plena igualdade que a lógica do partido na disputa de um qualquer poder. Outros exemplos poderemos encontrar, mas em todos eles encontramos um denominador comum, a lei. Não falta a sua lamentável indeficiência em apresentação, demonstrando por vezes ignorância primária sobre as regras elementares da técnica jurídica. Basta atentar no Diário da República a quantidade sucessiva de retificações
de que algumas leis são objetos. Falo dos seus conteúdos que são perfeitamente orientados. Elas não acolhem a vícias chegas quem sabe da matéria, aparentando, mas só aparentando serem autistas. Cada um de nós, nas nossas áreas de intervenção, temos noção de qual é o respectivo interesse público. A questão que se coloca é se, na verdade, as leis orientadas são coincidentes com o interesse público, não sendo quais os outros interesses que as norteiam. E, afinal, quem faz as leis? Aqui reside, em boa parte, a gênese material da ausência de qualidade da nossa democracia. Só assim se compreendem os tais preâmbulos das leis publicadas em Diário da República, próprios de uma democracia muscular. E, afinal, por que razão a lei impede que os cidadãos organizadamente se apresentem ao eleitorado para eleições parlamentares? Dirão os partidos que tal abertura é perigosa e apresentam logo aquele recente exemplo ocorrido em Itália com o movimento 5 Estrelas, liderado pelo comediante Beppe Grillo. No entanto, esquecem-se de dizer que aquele movimento nasceu em 2009 como um movimento de protesto para colocar cidadãos comuns de bem dentro do Parlamento do poder. Começou por ser um grupo formado de internet para protestar contra a política italiana e a corrupção. Digamos que estas questões são transversais a outros países do sul da Europa. Beppe Grillo afirmou que quer livrar a Itália dos políticos. Nas eleições de 2013 para o Parlamento italiano, o movimento obteve 26% da Câmara dos Deputados e 24% do Senado. Será disto que os partidos receiam quando definem o Parlamento como sua reserva? Em Portugal, impõe-se efetivamente uma mudança de paradigma. Os partidos são importantes na democracia, mas esta não pode estar à frente dos partidos. Como se compreende que um deputado responda perante a direção do partido e não perante o cidadão? Como poderá um deputado assumir compromissos perante o seu eleitor se depois de eleito passou a ser refém do seu partido? Desde logo, os partidos devem refletir sobre si próprios e autorregenerarem-se. Portugal iniciou com o último governo a era da governação J, das virtudes partidárias, que promete arrastar-se não se sabe bem até onde. Temos a percepção que continua visível nos dias que correm do que é essa governação. Também é verdade que quando se injetam adultos pomposamente designados por senadores, e como de resto se tem visto, o resultado é desastroso. Afinal, com Jotas ou sem Jotas, nada de novo. Os vícios repetem-se. Mas, e a seguir? Mais do mesmo? Até quando? O exemplo do exigível para a liderança da nossa sociedade, os partidos devem impor a si próprios critérios de mérito para as suas próprias lideranças. Hoje em dia, o líder é e foi aquele que trabalhou internamente a máquina do seu partido de forma a acolher esses votos no respectivo Congresso. E depois? Bem, depois chega a Primeiro-Ministro, pelo menos para 4 anos, tal como sonhou quando andava na Jota, e não se esquecerá de repartir lugares pelos companheiros e camaradas que no partido em si votaram e benéficos por aqueles que subvencionaram a sua campanha. Não há país que resista quando a escolha dos seus líderes não corresponda necessariamente a padrões meritocráticos. Necessariamente terão que ser os mais capazes para a gestão da coisa pública, sem submissões a outros poderes ou interesses. E têm de aprender a adotar uma linguagem de verdade. Quando no poder varreram as melhores intenções que estavam imbuídos. Este fenómeno é transversal, aplicando-se quer à administração local, quer à central, quer ao local. Desafio-vos a adivinhar quem, antes de se instalar no poder, fez as seguintes afirmações. Ninguém nos fará impor sacrifícios aos que mais precisam. Os que têm mais terão que ajudar os que têm menos. Se vier a ser necessário algum ajustamento fiscal, será canalizado para o consumo e não para o rendimento das pessoas. Se formos governo, posso garantir que não será necessário despedir pessoas, nem cortar mais salários para sanear o sistema português. A pior coisa é ter um governo fraco. Um governo mais forte imporá menos sacrifícios aos contribuintes e aos cidadãos. E a perna no topo do bolo. Como é possível manter um governo em que o Primeiro-Ministro mente? Sim. Como veem, isto é um pequeno exemplo do que tem sido a prestação dos responsáveis políticos nos últimos 40 anos. Pois é, isto tudo tem uma explicação na boca dos seus autores. É que nós,
Nós é que não somos sérios, por não reconhecermos a nossa ignorância. E a culpa não é do acordo ortográfico, que teimosamente não partilhamos. E assim temos dificuldade em perceber as palavras com a nova grafia. A nossa democracia não pode continuar a produzir sucessivamente déficits, sejam eles financeiros ou outros. Recordo que depois do 25 de abril de 64, nunca apresentámos um excedente orçamental, ao contrário dos tempos da ditadura. Sendo certo que temos exemplos de democracias ocidentais que demonstram a possibilidade deste regime apresentar finanças públicas saudáveis. E de quem é a culpa? A nossa memória não pode ser curta. A nossa democracia precisa necessariamente se reformar. Bem sei que os instalados assim não desejam, onde o interesse público caia na alçada do subjetivismo desses interesses instalados, ou seja, passou a ser um conceito de conveniência. Tudo isto é déficit. Déficit das políticas sérias, déficit de transparência, obviando a promiscuidade entre autores de poderes soberanos com atores de outros poderes, satisfazendo interesses exclusivos do interesse público. A prova provável é o batalhão de ex-governantes que no ápice se instalaram em administrações de bancos, de seguradoras, de empresas farmacêuticas, enfim, onde os réditos são principescos. Déficit de uma justiça célere e atuante, desatracada de um poderoso lobby da advocacia que no Parlamento, ou até mesmo no escritório, faz as leis permitindo a interligação dos processos com um taxímetro a trabalhar. Déficit da investigação criminal, que sem controle jurisdicional determina a velocidade dos inquéritos e o seu arquivamento. Déficit de políticos responsáveis. Aqui até temos superávites. Superávit de políticos de intuições, de resto de terminologia juridicamente incorreta, irresponsavelmente despidos de uma resposta séria, credível e capaz para o dia seguinte. Superávit de garotos que enxameiam gabinetes ministeriais, já com cartaz para decidirem sobre os destinos da nação. E isto a par da caracterização dos serviços públicos pelos partidos políticos, colocando aí os seus militantes, quer na administração central, quer na local. Superávit de mordomias para os servidores públicos, sejam titulares de órgãos soberanos, ministros ou meras chefias da administração, ao contrário dos bons exemplos da Europa do Norte. Superávit de políticos comentadores que passeiam pelas televisões falando de tudo e de nada, onde a crise é pano de fundo, sem que, na verdade, citam a crise que lhes enche a boca. Superávit de tribunais superiores. Num país tão pequeno, temos atualmente 4 tribunais superiores, quando bastaria um com a competência de todos eles. Vejam só as mordomias que se pouparam. Superávit de promiscuidade na separação de poderes soberanos. Num dia está-se com o líder parlamentar e no outro é-se presidente do Tribunal Superior. É obra. Superávit de intelectuais da política e de profissionais de qualquer área ou especialidade que nas televisões analisam, comentam de cada a malvadada crise, estando eles já comodamente instalados na vida e a crise não é seguramente a sua dor. É mais o paradoxo desta triste sociedade. Impõe-se uma renovação, claro, consenso, do sistema político nas suas diversas vertentes, seja nas suas instituições, seja nos seus atores. Não penso que o problema de Portugal só se resolva quando daqui sair o último português. Desculpem este desabafo, mas é que eu já entrei na fase catatónica. Daí que já não tenho condição para apresentar propostas, porque estou farto de sacos rotos. Mesmo assim, ainda gostaria de terminar com as palavras de Martinho Lutero King. A verdadeira compaixão é mais do que tirar uma moeda a um pedinte. É ver que o edifício que produz pedintes precisa de estruturação. E a partir daqui só falarei na presença do meu advogado. Obrigado pela vossa paciência.